Pois é, importante esse posicionamento que a Jussara traz do centro, do Carter Center, né, Fernanda Monhota, porque era talvez a organização internacional mais relevante que estava ali entre os observadores, lembrando que observadores da União Europeia foram vetados pelo governo Nicolás Maduro, assim autoridades de outros países, como, por exemplo, a gente já mencionou aqui o embaixador Celso Amorim, ex-chanceler brasileiro e atualmente assessor especial do presidente Lula para os assuntos internacionais, mas enquanto organização, o Carter Center talvez fosse o mais relevante nesse aspecto. Queria uma avaliação tua do quanto este posicionamento é significativo e do quanto esta mobilização internacional pode, de fato, ter algum tipo de impacto ou não, ou se a tendência do regime Maduro é resistir a essa pressão da comunidade internacional, rumando para um isolamento cada vez maior. Olha, Yuri, de fato, geralmente costumam ser convidados diversos órgãos, né, e órgãos independentes, de perfis variados, que inclusive adotam metodologias diversas no seu processo de elaboração de relatórios para observação de eleições. No caso da Venezuela esse ano, talvez o Carter Center seja o mais conhecido, o mais tradicional, que já tem atuado na região há um bom tempo, mas chamou muito a atenção o desconvite que foi feito à delegação da União Europeia, como você citou, assim como a ausência, que nos soa retumbante, da OEA, né, uma organização da qual a Venezuela tem tentado se manter distanciada, né, já há algum tempo, em função, inclusive, das críticas que recebeu nesse foro, mas que tem muita tradição em exercer esse papel na região, né? A OEA também não teve os seus observadores presentes nesse processo. E resgatando os países, né, entre os quais a Jussara falava agora, dos que reconheceram versus os que não reconheceram, agora sim eu consegui resgatar a minha lista aqui, percebam que existe uma certa convergência de perfis, olha, entre os países que reconheceram rapidamente os resultados. A gente tem a Rússia, a gente tem a Bolívia celebrando esse resultado, a gente tem também a China reconhecendo esse resultado, nós temos Cuba, né, via presidente Miguel Díaz-Canel, e basicamente Honduras, né? Talvez o que tenha de mais sonoro aí de entusiasmo, né? Agora, tirando esses países, cuja relação com democracia também, em muitos casos, é bastante questionável, a gente tem uma verdadeira onda, né? Seja aqui ou fora do continente, como a gente vinha falando, de críticos todos indo nessa direção de que não há insumos suficientes para que eles se sintam confortáveis em fazê-lo. Na sopa de letrinhas aqui, até misturei os dois progressistas da região, né? O Boric aqui do Chile com o Petro lá da Colômbia, mas os dois, nesse caso, tiveram posições convergentes, né, de demonstrar preocupação, assim como foi o caso também de Costa Rica, assim como foi o caso da Espanha, que a gente já citou, Estados Unidos, Guatemala, né, Peru, Reino Unido e Uruguai. Então, são só alguns dos países que tiveram ressalvas em relação a tudo isso. E, por fim, Yuri, só para concluir a pergunta que você me fez, talvez uma coisa que a gente precise observar em relação à comunidade internacional é como já começa a ser elaborado dentro do governo Maduro essa tentativa de atribuir a essas críticas, a essas demandas de mais dados, enfim, o que ele sempre faz, né? Aquela ideia de que existe uma grande conspiração que, de alguma forma, quer propor uma intervenção na Venezuela. Ele assimilou essas críticas como sendo um grande complô daqueles que querem, de alguma maneira, minimizar a soberania venezuelana. E me parece que não é esse o caso exatamente. Na verdade, algo bastante típico de regimes como esse, que, por meio da construção de um inimigo externo, tentam criar coesão dentro de casa e, portanto, garantir que o seu discurso tenha mais apelo junto às massas, às populações. Então, imagino que sim, a resposta curta, haverá muita pressão, dificilmente ele cederá essa pressão, e a nossa pergunta é se ele vai conseguir manter
essa Venezuela relativamente estabilizada dentro dessa crise toda que vai se instaurando, ou se isso vai reverberar para violência, e aí, nesse caso, para algum tipo de medida mais enérgica dos países da região, Yuri.